fazer em caso, obviamente, de um incidente. O furacão é algo bem mais complexo, né? Então, há todo um mapeamento, há uma leitura, né, de dia, hora e momento de chegada e, obviamente, para o furacão, sim, está previsto, ok, vamos segurar as cargas, não vamos liberar as cargas, vamos esperar a nova notificação, vamos ver qual a probabilidade, qual o impacto desse incidente, né, para o local, para a região, né, para o indivíduo, e trabalhamos mais ou menos com esses procedimentos e protocolos. O que nós, no Brasil, podemos aprender com isso, já que o resto você aprende com a gente, mas o que a gente pode aprender com isso, sendo que aqui a gente não tem muito isso? Lá, tanto para... E a questão dessas probabilidades de incidentes naturais, a gente assimila isso para a nossa realidade, né? Então, o que eu faço com bastante frequência, né? Isso... até negocio contratualmente com o cliente, é realizar esses simulacros também de forma operativa, né? Pensando na gestão do risco, pensando nas probabilidades, todas as probabilidades de verdade que podem afetar a operação do cliente, né? E aqui, como eu trabalhei muitos anos aqui, a gente tem uma dificuldade e não tem essa cultura, né, dessas simulações, que lá nós chamamos de simulacro. Então, o que eu acho que o Brasil poderia aprender com o que nós fazemos, principalmente em Norte América, é simular, né, e usar isso, né, para preparar melhor as pessoas para as probabilidades, para os incidentes. Eu elaboro matrizes de risco e, ultimamente, depois de maio deste ano, as empresas têm pedido para... coloca aí no plano de risco, na matriz de risco, aí, coloca enchente, coloca fogo, incêndio próximo à minha empresa, coloca incêndio no vizinho, eu quero saber o risco de incêndio do meu vizinho também. Isso não tinha... Não, tinha, mas não era comum a empresa me pedir. Agora eles me pedem, ó, coloca para mim, coloco. Lá, quais são as perguntas que são praticamente obrigatórias ter numa matriz de risco? Obviamente, eu trabalho focado na gestão de risco do transporte, né? Também trabalho bastante em relação à produtividade. A questão da produtividade e o trato da produtividade, lá, da mesma forma que o gerenciamento de risco, ainda está muito atrasado, né? As questões principais, obviamente, está em como proteger. Eu falei na fala anterior que estamos 15 anos atrasados quando falamos de tecnologia. Em contrapartida, o crime organizado está 15 anos adiantado. Então, dizem que o México é o Rio de Janeiro. Então, a gente faz a gestão lá no Rio de Janeiro, a mesma complexidade que a gente tem no México, só que o México é um país. Então, pensa no México como um Rio de Janeiro. Exatamente, é a minha realidade. A forma como a gente trata. E aí há áreas mais críticas, tem a Pedreira no Rio, né? E tem o norte do México, onde tem a atuação maior do narcotráfico, né? Por exemplo, há lugares no México que a gente não consegue atuar com a polícia. Sim. Então, a gente usa a Marinha e o Exército para apoiar, né? Enfim, eu tenho pessoas de campo que entram em zonas críticas para fazer recuperação da carga. E eu entro com apoio da Marinha e do Exército. Enfim, então, é um cenário complexo, diferente, né? Então, por exemplo, vou vender o meu produto. Vou fazer o gerenciamento de risco, né? No Rio de Janeiro potencializado. Ok, primeira pergunta que se faz, como que você vai reacionar? Ou você tem capilaridade, você atua em todo o território nacional? Se eu tiver um roubo em uma determinada região, você tem equipes? Eu já tive, por exemplo, funcionário meu sequestrado pelo crime organizado. Por quê? Porque eu uso a segurança pública para apoio, né, operativo para as minhas ações, para as minhas operações, e em certo nível do apoio, esse apoio pode estar o que a gente chama de mancomunado, eu esqueço algumas palavras em português, ele está coludido, né, está envolvido com o crime organizado. Então, você dá a informação para o primeiro nível da polícia, é bem possível que você está dando essa informação para o meliante, né, para o bandido. Então, a principal questão está se tem a capacidade, se está relacionado com as autoridades, se tem capacidade de atuar em todo o território nacional. Temos uma diferença grande em relação à estrutura da polícia, os estados são independentes, né? A polícia é independente, não há integração, enfim. Você falou um tema interessante, e aí eu quero puxar para um pouco de números, né? Se existe polícia inteirada ou envolvida, funcionários envolvidos,
e a empresa de rastreamento está trabalhando, a empresa de escolta está trabalhando, a empresa de cargas está trabalhando no combate. Nós temos um número, por exemplo, de 10% dos colaboradores sempre estão envolvidos, 30% de colaboradores. Temos um número que seja palpável com relação a esses roubos de carga? Não, a gente costuma dizer que os meliantes, os bandidos, eles não têm bola de cristal, não tem como adivinhar, né, um determinado veículo que tem uma determinada carga, essa carga é de interesse ou não, né? Eu acredito que acima de 70% dos incidentes há algum tipo de informação, né? Tem ali o autorroubo, tem algum tipo de informação. Para você ter uma ideia, no México, eu sou uma empresa de segurança privada, diferente que no Brasil, não há essa categorização, né? Eu sou, inclusive, auditado pela Secretaria de Segurança Pública. Eu tenho permissos do governo para poder operar com a atividade de gerenciamento de risco. Lá, o grande diferencial da minha empresa é que eu faço o que eu chamo de teste de confiança. Então, o meu funcionário ele é selecionado, eu faço um psicométrico, eu testo 6 substâncias de drogas, porque a droga é uma questão crítica para nós também, né? E, além disso, eu faço um sócio econômico, eu envio uma pessoa na casa do indivíduo, tiro fotos, pergunto para os vizinhos e para os negócios, cercando se o elemento se o indivíduo é um bom elemento, e faço um polígrafo para certificar que esse indivíduo não está envolvido com o crime organizado. A legislação mexicana me permite fazer isso, né? Então, quando você olha o resultado das minhas operações extremamente críticas e com alto valor agregado, né? Eu tenho chego a ter cargas embarcadas de 30 milhões de dólares, né? Então, de alto interesse, né? Qual o grande diferencial do trabalho que nós fazemos? É esse teste de confiança. A gente certifica que o pessoal envolvido no processo do gerenciamento de risco não está envolvido com o crime organizado. E como eu faço isso? Com toda essa checagem preliminar, né? Eu, como empresa, tenho um investimento muito forte, né? Então, qualquer indústria que eu fecho, a primeira premissa que eu estabeleço é que todas as pessoas envolvidas no processo, né, da gestão do risco, né, do background, da aplicação das tecnologias, né, que eu aplico nas cargas, enfim, tem que ser parte da equipe da minha empresa. Porque toda vez que a gente entra de uma forma diferente, o resultado é diferente. Por quê? Porque não há uma checagem, uma preocupação e uma capacidade, creio, de fazer, de fato, a preparação da equipe. Isso aí. Professor, vou pedir para o senhor dar umas palavras sobre como é que a gente poderia promover um processo de integração e intercâmbio de conhecimento entre os dois países, pela academia, pelas empresas, por entidades como o CIST, que poderiam promover eventos no México, eventos no Brasil, eventos em outros países, uma vez que nós somos uma entidade e um clube internacional. Eu tive, Tadeu, a experiência de estar no México umas 4 vezes no último ano e meio. A gente tem uma empresa lá também, a Overhaul opera lá no México, a gente tem uma central de operações no México, enfim. Não sou especialista e opero no México. Um dos trabalhos que eu fiz numa das viagens foi percorrer só o mercado externo. Então, eu visitei operador logístico, visitei transportador, eu fui fazer reunião com seguradora, eu fui olhar a cadeia inteira como que ela opera. Numa outra oportunidade, eu fiquei só dentro da minha central de operações. A gente tem 2 centrais lá, uma que opera só para os Estados Unidos, uma que opera só para o México e América Latina, e eu fiquei nessa central também. E eu fui entendendo um pouco esse cenário, né? E compartilhando com vocês o meu ponto de vista, pensando numa integração, eu acho que o primeiro passo, e aí, seguindo um pouco daquilo que a gente aprende, né? No tempo, a gente às vezes não evolui numa determinada operação por cultura. Só para pensar, às vezes você trabalha muito bem numa operação de um cliente e o tipo de carga, ele usa o mesmo motorista, etc., mas na outra, no concorrente dele, a gente vai operar e não consegue dar um bom resultado. Aí você fala, puxa vida, mas o processo é mesmo, é tudo igual, o resultado não é igual, a cultura de gestão de risco é diferente. Então, a parte de cultura, ela é muito importante. Quando a gente pensa em gestão de riscos, para se tornar madura, a gente pensa em pelo menos 4 grandes atributos. Uma cultura de gestão de riscos que suporta um processo estruturado e adequado de gestão de riscos, que tenha experiência distribuída nessa cadeia, as pessoas que conhecem, são confiáveis, para se fazer a gestão de risco e, por fim, uma aplicação prática de verdade, que não seja só no papel. Então, quando você pensa nesses 4 atributos, a gente fala, puxa vida, aqui no Brasil a gente evoluiu, tem um mercado de seguros alinhado
com o mercado de gestão de riscos, que fala com a indústria, que o mercado transportador está envolvido. Por que lá eles estariam 15 anos atrás? Se a gente pensa em equalizar isso, acho que o primeiro ponto é cultura. Sem uma cultura, sem que esse atributo seja bem desenvolvido, fica muito difícil. Então, se a gente vai para lá como CIST, se a gente vai para lá como uma empresa especializada que já opera no Brasil, se uma indústria de alto poder, de influência econômica, um grande operador logístico, e a gente vai para lá com uma mesma narrativa, com o entendimento que eles são diferentes, têm realidades diferentes, têm necessidades diferentes, uma cultura de país diferente, mas a gente vai para lá não para ensinar, mas vai para lá para compartilhar, eu acredito que a gente estimula uma cultura adequada de gestão de risco, que leve à adaptação. Eles não vão fazer o que fazemos, eles vão entender o que nós fazemos e vão adaptar para executar o como é pertinente para eles. Então, acho que o primeiro passo é trabalhar a cultura. Então, eu acho que é certo afirmar, Joy, que numa empresa global como a onde você está, é fácil você dizer que a cultura interna é fácil de se disseminar entre outros países, porque você está na mesma companhia. Sim. Certo? Então, você estabelece a regra num local, Sim. Se ela dá certo, eu pulverizo em outras companhias, em outras unidades da mesma companhia no mundo. E aí eu espalho a cultura. Pode ser. Eu sei, não é tão simples assim quando a gente fala. Assim. É romântico falar. A gente tem que respeitar a cultura. Por exemplo, a cultura do México é uma cultura completa. Eu cuido da América do Sul, do México para baixo. Eu sei que a cultura do México é completamente diferente da cultura do Brasil. Então, tem coisas que a gente aplica aqui no Brasil que não dá certo no México e vice-versa. As duas empresas trabalham para a gente. A NSTEC trabalha com a gente aqui no Brasil e a Overhaul trabalha para a gente no México. Então, a gente tem duas gestões profissionais extremamente competentes com resultados diferentes. Então, nós estamos aqui falando praticamente de seus fornecedores, seus clientes de trabalho. Exato. Né? Exato. Então, vamos dizer o seguinte, se o CIST opera nesses locais, dá para transmitir cultura, Claro. Dá para levar muito conhecimento. Sim. Uma mensagem muito importante, quando a gente fala de gestão de risco, de gestão de crise, o embarcador ele precisa assumir a rédea dessas coisas. A quatro mãos, obviamente, a gente precisa ter a gerenciadora, a gente precisa ter a corretora, a gente precisa ter a empresa seguradora, mas o embarcador, ele conhece as particularidades do seu produto e ele sabe aonde está a sua dor. Então, o agronegócio, aonde que acontece o roubo? O farmacêutico, aonde que acontece o roubo? Qual o período do ano? Qual é o preço do meu produto? Então, eu vejo assim que a gente precisa se organizar, sabe? Melhorou muito. Eu estou há 14 anos na Bayer e a nossa evolução na gestão de risco é gigantesca. Hoje, o crime, o roubo, essa categoria de mercado ilegal dentro da Bayer é um dos 10 principais riscos que a companhia assumiu. E a gente tem resultados extremamente positivos. Eu tenho um transporte anual de 40 bilhões e eu perdi esse ano 2 milhões. Mas a Bayer possui uma estratégia muito bem definida com seus parceiros, onde as responsabilidades são divididas. Todos têm responsabilidade sobre isso, né? Então, pessoal, chegamos ao fim e, como vocês podem perceber, transmitir cultura, trocar conhecimento é nossa missão, é a missão do CIST, é levar o que a gente já levou para o Chile esse ano, talvez a gente leve para o México ou para outros países da América Latina agora, nesse ano de 2025, não sabemos ainda todos os pontos, já está meio planejado, mas estamos decidindo todo o que está sendo feito. E uma coisa nós temos em consenso, sem cultura e sem troca de conhecimento, nós não avançamos um passo, né, no combate a roubo, a excessos que são realizados e que provocam danos ambientais, danos às pessoas, danos aos produtos e pioram a nossa qualidade de vida. Pessoal, muito obrigado. Muito bom, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal.
Muito obrigado pelo painel, muito obrigado, Joy, Reginaldo, Tadeu. Obrigado, Akira, pela sua mediação. Até logo, meu caro. Até logo. Eu falei para o Joy, é por isso que eu não treino, não adianta ficar forte, aí cai da cadeira. Obrigado, pessoal. Queria deixar aqui só 2 recados. Primeiramente, eu vou cumprimentar o pessoal que chegou agora, que está aqui conosco, quem ainda não estava no nosso evento, está chegando aqui na